Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Papo com Propósito. E na oportunidade de hoje, eu estarei dando início, pessoal, a uma série. Esta série que Deus colocou no meu coração, uma série muito especial, porque a série se chama De Frente com o Pastor. E eu estou recebendo aqui um grande amigo que estará contando um pouco da sua jornada de fé, o que ele passou no decorrer da sua caminhada cristã. Vamos falar sobre a sua ordenação pastoral, vamos falar sobre questões familiares, vamos falar de igreja, vamos falar de conversão também. E é por isso que hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo que Deus me deu na minha caminhada de fé e também uma pessoa que a gente já se conhece há um bom tempo. Com muito carinho, eu dou as boas-vindas ao meu amigo pastor Jorge Luiz de Assis. Oi, Israel. É uma satisfação, uma alegria de estar aqui com você, principalmente poder participar desse primeiro propósito, desse primeiro episódio, desse propósito que Deus colocou no seu coração. A alegria imensa estar dentro de mim, estar junto com você aqui. Prazer é todo meu. Até peço desculpa se uma hora ou outra eu te chamar de Jorginho. Sem problema nenhum. Porque a gente, pela convivência, mas quero dizer que é com muito respeito. Pastor Jorge, a primeira coisa que eu quero conversar com o senhor, mas antes de eu fazer a primeira pergunta, a gente começar esse bate-papo, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles, nada disso seria possível, estar acontecendo aqui. Eu quero começar pelo nosso patrocinador, a Uninter, é o Centro Universitário Internacional. Você que pensa e deseja fazer uma graduação, uma pós-graduação, curso tecnólogo, é a Uninter, aqui na cidade de Muriaé. Agradecer também a loja Floresça Stories, na pessoa das meninas da Fernanda e também da Aline. Agradecer a RR Império Autopeças, a sua loja de autopeças para o seu veículo que você está precisando, tudo lá na RR Império Autopeças você vai encontrar. Agradecer também, para falar de coisas gostosas, a Judantes, que daqui a pouquinho vai estar mandando para a gente aí uma caixinha de Judantes. Muito bom, Israel. Maravilhosa. Você conhece esse pessoal, Jorginho? Conheço. É bênção, né? Agradecer também a MT, na pessoa do Amélio e também do Gaúcho. E por falar em Gaúcho, agradecer a Gaúcho Churrascaria, o Gaúcho Churrascaria, uma das melhores churrascarias aqui na cidade de Muriaé, e também ao nosso querido irmão Wagner, pela sua empresa Wagner Martelinho de Ouro. Você que bateu, seu carro foi danificado, por uma forte chuva, enfim, acidente, Wagner Martelinho de Ouro é a pessoa mais indicada. Jorginho, para dar início à nossa conversa, Vamos lá. Eu quero que você fique bem à vontade, tá? Se as minhas perguntas parecerem um pouco ofensivas, você releva, tá bom? Sem Mas problema. eu quero falar assim, bem tranquilo. Primeiro, quantos anos você tem, meu querido? Israel, eu tenho 44 anos. 44 anos. Casado. Casado. Há quanto tempo? Há 23 anos. 23 anos. Filhos, filhas? Filhos. Tenho 2 filhas e um filho. Solteiros, casados? Uma casada e o Isaac é solteiro e a Vitória é solteira, mas já estão namorando. É mesmo, varão? Será que 2025 vai casar. casamento novo aí pra nós? Acredito que sim. Eu tive o privilégio de ir no casamento da Vitória, que Da casou? Rebeca. Da Rebeca, que inclusive você já é até avô, né? Avô do José. Pode nem falar que parece com você, né? Muito pouco. Que bênção. Antes da gente falar de ministério, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho de vida pessoal. Eu sei que você é um homem de Deus, tem as suas experiências com o Senhor, espirituais, materiais, Mas deixa eu te perguntar, falando de vida pessoal, você tem alguma formação? Você é graduado? Qual série separou seus estudos? Se você formou, como que é? Explica para mim. Eu não tenho formação, ensino médio incompleto. Ensino médio incompleto. Eu não gostava muito de estudar, Israel. Você não gostava, Jorge? Eu não aconselho isso a ninguém. Faz parte, tem que estudar. Tem que estudar, né? Isso. Ah, tá. Você não aconselha ninguém fazer o que você fazia. Eu fiz. Você fugia muito da escola? Fugia bastante. É mesmo? Misericórdia. Não era cristão. Você tem cara de quem era sapeca, varão. Muito sapeca. É mesmo, mano? Ainda bem que Jesus entrou na sua vida. Aí foi o diferencial de tudo. Foi ter entregado a minha vida a Cristo. Graças a Deus. Vamos falar, Jorginho, sobre parte emocional. Já que você falou da sua juventude, você era um rapaz namorador? Muito namorador. É mesmo? Sim. E como que foi que você conheceu a sua esposa, a Ju? Minha esposa Juliana é uma linda história, Saio. Conta. É uma linda história. Ah. Eu estava vivendo um momento meio difícil da minha vida.
E eu resolvi voltar a estudar. E quando eu chego na escola, eu olhei para Juliana e falei, que moça bonita. Qual escola, você lembra? Olavo Toste. Olavo Toste, na Barra. E ali a gente começou a conversar. Primeiro a gente foi muito amigo. E depois a gente começou a namorar. Você tinha que idade, varão? Eu tinha 21 anos. Ó, com 21 anos. 21 anos. É mesmo? Tinha 20 para 21 anos. Como a gente não era cristão, ela engravidou. Olha. E ela, por ela ter ficado grávida, nós pensamos, vamos casar. As minhas irmãs, inclusive, falaram, você não vivia de amor? Porque a gente não tinha... Você não trabalhava? Não trabalhava, porque eu tinha um propósito de viver da capoeira. Não vamos chegar nessa parte aí, que eu sei que você... Então, devido a isso, por causa desse tipo de pensamento, eu pensava, se eu aprender, ler um pouco, já é o suficiente para mim dar continuidade no sonho que eu tinha de ser mestre de capoeira, ter academia. Então, devido a isso, não me dediquei a tanto. Até que eu conheci a Juliana e com 7 meses de namoro, a gente casou. Olha só que interessante. Eu quero falar com você essa questão do casamento. Você acha que hoje é importante o jovem cristão casar cedo ou esperar um pouco? Vou te explicar. Por exemplo, o que você aconselharia hoje os seus filhos? Meu filho, primeiro vai estudar, trabalhar, conquistar, por exemplo, tá? Casa, carro, se estabilizar primeiro, criar uma estabilidade para depois casar, ou isso depende da história e do propósito de vida de cada um? Israel, eu aprendo, principalmente por hoje ser um pastor, acompanhar e dar conselho a muitas pessoas. Eu entendo que primeiramente devemos observar a maturidade. Porque o casamento não é simplesmente um relacionamento, tem que ter maturidade, tem que ter estrutura, né? E também é olhar os princípios da palavra de Deus. Porque se demorar a casar, pode acontecer de pecar. Então isso não é bom. E todos nós estamos sujeitos, né? Todos nós estamos sujeitos a cair, a pecar. Então vai muito de cada caso, é um caso. Mas eu oriento a orar muito, buscar muito em Deus e ver se realmente os propósitos se encaixam. Olhando para a sua história e para a da sua esposa, você acha que foi Deus uniu ali 2 pessoas ou uniu 2 propósitos? É isso aí, Israel. Justamente sobre isso que eu ia falar. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E é justamente por isso que hoje a gente vai fazer 23 anos de casado, dia 16 de fevereiro. É mesmo? Vai ter churrasco para nós? Ah, vai ter. A Judônicas vai... Cadê a Ju? Vai patrocinar. Esperar. Aqui, outra pergunta. Quem é mais velho de vocês dois? Eu. É a mesma idade. Você é mais velho. Você tá com? Você 44 anos. 44 e a Ju? 22. Ó, 42. 42. 40. Jesus pegou pra criar. Juliana tem 40 anos, Arão. Ela tem 40, Varão. Vai ficar nervosa, não vai, Varão? Depois vai ficar brava. Mulher gosta de esconder idade. Não, mas é que ela aparenta ser uma moça não, bem jovem, Juliana, né? aparenta ser uma mulher muito nova, assim como eu sou um avô muito novo. Agora, eu vou entrevistar a Ju, gente, porque você é um rapaz pequenininho. Sou. Ela é uma mulher grandona. Sofri muito bullying por causa disso. Sofreu. É literalmente ao lado de um homem existe uma grande mulher. Eu ouvi muito falar, é muita areia para o seu caminhão. Aí eu falava de 2 viagens. Jorginho, agora deixa eu falar, eu quero entrar com você um pouco nessa parte da conversão, mas antes de eu entrar na conversão, eu queria falar da sua conversão um pouco também de como que a Juliana lidou com isso, se ela também vem de uma família cristã ou não, se vocês foram para a igreja juntos. Antes, a sua família, pai e mãe, eram evangélicos, eram cristãos ou não? Não, Israel, eles não eram cristãos, são católicos, e até hoje ainda prego muito para eles. Hoje são eles vivos. São vivos, tá? Ainda prego, para a glória de Deus, passaram a virar de ano novo junto conosco na igreja. Então Deus tem que trabalhar de uma forma especial. Que bênção. Eu fico feliz em saber isso, sabe? Porque você é o único filho, não? O único filho homem. Ah, é? E eu sou irmão de 5 irmãs. Eu tenho 5 irmãs, mulher. Você é a Rapinha do Tacho, não? Não, a Meire que é. A Meire. Depois tem você, então. Isso. Ah, tá. E a família da Ju? A família da Ju, a mãe dela converteu já. Quando eu conheci a Juliana, a mãe dela já era convertida, já era crente. E a Juliana era simpatizante do evangelho. Gostava de ir na igreja, mas já não era firme isso. Agora, você, meu irmão, porque assim,
a gente vê hoje, você hoje, quem olha para você hoje, não falaria que é aquele Jorginho de que 20 anos atrás, tem mais um tempinho que isso. Tem 22 anos 22 atrás. anos. Eu cheguei a ver uma apresentação, inclusive eu achei marrento demais. Eu vou baixinho marrento, você jogando capoeira na Praça João Pinheiro. Sim. Virando mortal. Um camarada pequeno desse tamanho assim consegue fazer isso. Como é que foi a sua introdução na arte da capoeira? Você olhava para isso como esporte, como exercício? Olha, quem te levou, quem te caminhou? Como que foi esses primeiros passos? Israel, foi o meu pai, o mestre Tiriba, que hoje, né, é falecido. O mestre Tiriba era teu pai? Não, o meu pai que me levou até capoeira. Ah, tá. Meu pai, eu achei que você era filho. Não. O meu pai, ele achou muito interessante a capoeira. Ah, sim. E o Tiriba, ele abriu uma academia no bairro onde eu morava. Qual bairro? Então eu fui o primeiro aluno do mestre Tiriba no bairro Gaspar. Tá? E ali eu abracei aquela causa ali, treinei capoeira durante 15 anos. Tá? E o meu foco era ser o melhor capoeirista do Brasil. Respirava capoeira, gostava de capoeira. Tudo pra mim era capoeira. Capoeira pra mim era a minha vida. É mesmo? Você chegou para fora de Muriaé, participar de campeonato? Já participei em Juiz de Fora, ganhei em primeiro lugar. Em Muriaé ganhei em primeiro lugar. É mesmo? Sim. E como é que foi agora essa questão da sua conversão, o seu encontro com Cristo? Foi através de um convite de alguém? Foi através de uma experiência com Deus particular? Como que foi o seu primeiro contato com o Evangelho? O meu primeiro contato foi através da Juliana. Apesar de eu ter uma irmã cristã, eu comecei a ter um relacionamento com a Juliana, um namoro, e ela me convidou para ir na igreja. Fui, mas ainda não fui impactado, não fui tocado pelo Senhor naquela noite. E um certo dia, através de um amigo chamado Adilson. Dilcim. Rapaz. Ele me convidou para ir na igreja dele. Qual a igreja que era dele? Igreja Assembleia de Deus Brasil, Portugal para Cristo. Brasil, Portugal para Cristo. Bairro Dornelas. Bairro Dornelas. Nesta época, era no bairro José Cirilo. Inclusive hoje, sim. eu moro por cima onde foi a igreja. Mentira. A igreja está embaixo e eu moro em cima. Mesmo? É no mesmo endereço. Propósito, hein? Deus me levou ao mesmo lugar. E um ambiente completamente diferente. Como é que foi? A primeira vez que você foi no culto assim, você falou assim, eu ainda não tinha ido com um propósito de realmente me entregar a Cristo. E eu fui convidado. Quando eu cheguei lá, uma igreja muito simples, muito pequena. Eu lembro do pandeiro. O pandeiro só tinha 2 roelinhas. E o pastor tocava o pandeiro, e o pandeiro é um dos principais instrumentos da capoeira. Então o pandeiro me chamou a atenção, eu vendo o pastor tocando o pandeiro, eles cantando louvores, e tudo parecia que era só para mim naquela noite. Aí foi onde eu entreguei a minha vida a Cristo. Foi uma experiência marcante. Foi uma experiência... tá falando aqui no ponto aqui que eu tô aqui sobre uma bicicleta abacate verde. Vamos lá. Qual que é a história por Nós vamos trás? chegar na bicicleta, na abacate verde, vamos. Tá. O que aconteceu? Fui lá na igreja, quando eu cheguei na igreja, um amigo que eu havia dado um couro nele numa quadra, Mentira. ele era o pregador, ele tinha convertido. Isso é mesmo? Cristiano. Ele havia convertido e ele pregou sobre o tema João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque eu pensava que era livre. Ele foi falando sobre vários tipos de prisões. Eu falei, então eu estou preso. Eu sou um livre preso. Meu Deus. E aí foi onde o pastor fez o apelo. Eu fui até a frente e fui batizado com o Espírito Santo na mesma noite que aceitei Jesus. Tudo assim? Tudo na mesma noite. Sem passar por batismo, sem passar águas, pelo batismo, pelas águas. E a gente vivia uma vida muito difícil. Uma vida muito difícil. E eu não tinha condição nem de comprar uma bicicleta. Até que eu comprei uma bicicleta e coloquei nome nela. Abacate Verde. Foi onde eu cheguei até a bicicleta. E ela foi um instrumento que me levava para os Montes Israel. E o Senhor então mudou a minha história. E nunca mais voltei para a capoeira. Nunca mais eu retornei de volta à vida que eu levava antes. Seus amigos de capoeira, como é que viram? Todo mundo ficou assustado. Inclusive meu pai ficou um período sem conversar comigo, devido a eu ter me entregado a minha vida a Cristo.
eles ficaram bastante assim, assustados, porque verdadeiramente eu me entreguei a Cristo. Eu mergulhei na presença do Senhor. Como que a sua família olhou para isso? Sua mãe, as irmãs, imagino que a irmã evangélica ficou na alegria. A minha irmã ficou muito feliz. Já o meu pai disse que eu estava trocando de religião e que não precisava. E nós sabemos que Cristo não é uma religião. Cristo é a verdade que liberta. Eita glória. Que bacana. Eu olho assim para a sua vida, o que você viveu na sua conversão, porque eu te conheci um pouco, porque nessa época eu era muito menino. Mas quem tinha muita aproximação com você, meu irmão Amélio, né? Não era tão menino não, né? Eu era bem pequeno, né? Mas eu recordo assim, flashes, se eu principalmente jogando capoeira. E porque a gente tinha um amigo em comum, Sim. que era o Dilcim. Dilcim era foi um camarada muito especial, marcou a nossa vida. E pelo que eu vejo, né, pelo que a gente já conversou também, eu vejo que ele marcou a parte na sua vida, na parte de discipulado, de ensinamento. Sim. Porque isso tudo porque isso tudo era novo para você. Ele já era diácono quando você conheceu ele. Já era diácono. E quando eu comecei, devido a essa transformação, fui impactado pela presença de Deus. Já alcancei uma espiritualidade bem elevada. Segundo informações, você já recebeu dons espirituais. Deus, dons espirituais. Aquilo que eu não acreditava. Como que foi? Zombava. Primeira vez que Deus começou a te mostrar, te revelar as coisas assim, porque para quem está acompanhando o nosso podcast, Deus lhe usa muito por parte de revelação. E você Deus já lhe usou para falar comigo. Deus já lhe usou para falar com a minha esposa, com a nossa família, para tomar decisões, porque os dons de Deus é algo muito sério, né? Muito, muito sério, porque se a gente não pode pegar, olhar para os dons, né, de uma maneira superficial, Sim. Né, porque Deus trabalha com os dons da maneira que Ele quer para a edificação da sua igreja. Como que foi a primeira vez que você viveu a experiência de isso é algo novo para mim? O que está acontecendo? Como é que foi? Israel, foi algo que eu nunca pensei em viver. Então foi um dos marcos da minha história, foi isso. Porque desde então eu era acostumado a ser aplaudido no mundo que eu via da capoeira, algo semelhante. Já com Cristo foi diferente. Eu me humilhei para que o Senhor habitasse em mim. Então, a partir daquele momento eu disse para Deus, Deus, faz da minha vida o que o Senhor quiser. E aprove Deus achar útil a me usar através dos dons espirituais. Foi onde Deus ele me abriu meu entendimento e eu enxergo isso como uma ferramenta, né? Uma ferramenta que edifica vidas, que o Senhor usa cada um conforme ele achar útil, e foi uma das formas que até hoje eu entendo que Deus ele viu isto sobre a minha vida para poder edificar vidas. Na época que você foi, qual que era o pastor? Pastor Francisco. Tive o privilégio de conhecê-lo. Teve? Na posse, como é que fala? Como que a gente chama hoje? Quando a gente dá corta o vínculo com a sede, Emancipação. Isso aí, emancipação da igreja lá do Isso templo, mesmo. né? Aliança Eterna. Ele foi o preletor da noite. Já está de idade, velhinho, né? Um senhorzinho. Sim. E como que ele viu isso? Novo convertido, antes de batizar, e Deus já usando e tal. Segundo ele, Israel, ele falou que nunca tinha vivido isso. Que para ele era novidade. Até os irmãos da igreja onde eu converti, eles também não tinham conhecimento dessas coisas. Houve até um período muito engraçado que o Senhor me revelava as coisas, eu tinha que contar para o Adilson entregar as revelações. Por causa de quê? Devido, né, as pessoas não escandalizar, o menino não passou pelo batismo, não passou pelas águas e tantos outros fatores, né? Isso mesmo. Aí você falava pro Dilcim, o Dilcim lá. Falava, Deus está mostrando isso. É mesmo? E as pessoas diziam, Dilcim, você está sendo muito usado por Deus. Saudoso Dilcim, né, rapaz? Um grande amigo. Você citou aí o nosso irmão Amélio, né, que também é o seu irmão. Foi. O Amélio faz parte da minha história, também, né? Faz. Companheiro de Monte. De Monte. Vamos falar um pouquinho de Monte? Muito. Porque assim, eu já conheço, eu fui, né? Hoje eu não sou. Mas já fui frequentador de Monte. Sim. Né? Mas eu acho que você já bateu todos os recordes. Não parei de até Monte. hoje. Você, Meli, Dilcinho. Vamos muito. Né? Vocês até hoje vão. Como que foi essa questão de você olhar para os montes ou pensar assim,
tem um mistério lá. Deus quer que eu frequente os montes. Essa Então, parte Zé, de oração, de busca. eu entendo o seguinte, o monte propósito. não é um lugar exclusivo, mas é um lugar que te dá mais liberdade. Porque todo lugar que você invocar o nome do Senhor, ele está presente. Isso é assim? É importante. É importante. Importante, porque o fanatismo, a gente precisa tomar cuidado, isso não porque é o bom. fanatismo leva, Deus, vai no monte que Deus vai falar. só Vai habita no monte. No monte. Não, Deus é Deus dos montes E é o Deus dos vales. é Deus dos vales. Eita, Foi assim que, glória. que Deus falou com Acabe. Meu Isso filho, aí. eles estão pensando que lutou com vocês nos montes e ganharam, não. Pode descer pro vale que lá também eu vou dar Jesus vitória. disse para a mulher samaritana que o importante é buscar o Senhor em espírito, hein? Verdade. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, mas eu tive uma vida de busca intensa no monte. Foi onde eu alcancei as maiores experiências com Deus. Tá? Inclusive tive uma experiência com o Amélio. O Amélio havia perdido a chave de casa. Você sabe quem contou esse testemunho para nós na Ele época? te contou. Contou. Ele havia perdido a chave da casa, já havia procurado, rodado o monte inteiro. Eu perguntei a Amélia, você realmente já procurou? Sim, já procurei. Então agora nós vamos orar e Deus vai revelar. Todo mundo ficou olhando, assustado. Eu acredito que... E aí, como é que foi? Aí Deus revelou onde estava a chave. Como é que foi? Eu quero que você conte. Eu vou contar. Tantos passos que eu sei, eu lembro. Qual o pessoal que tá te acompanhando aqui? Sim. Não sabe, conta pra gente. Eu disse, Amélia, onde você está? Para, fica em pé aí, fica quietinho. Que eu vou te passar as coordenadas. Eita. Amélio, dê 7 passos para frente. E a Amelinha olhava para mim, muito brincalhão, né? A Amelinha é terrível. E ele ia dando 7 passos para frente. Amélio agora dá 7 passos para a esquerda. É E o mesmo? Amelinho deu 7 passos para a esquerda. Agora abaixa e pega a sua chave, porque ela está aí. Meu Deus. E Melim? assim foi feito. Melim tá aí confirmando. Vai. Porque tem pessoas que não acreditam, Varão. Não. E Deus vai realmente manifestar o seu poder quando nós somos limitados. A gente já havia feito a nossa parte. Aquilo que é possível, nós fazemos. Mas o impossível, ele sempre vai fazer. Deus mostra. Melim, inclusive, tá falando aqui que quando vocês desciam do monte, vocês iam pra casa. Na época não era pastor. Pastor Márcio. E Sim. entrava no macarrão. Comia muito macarrão. Jorginho, falando de dons e revelações assim, há alguma específica que marcou sua vida, que Deus lhe mostrou? Assim, algo que falou assim, foi forte. Sim, Isso sim, aqui sim. foi forte. Uma das revelações muito fortes que eu recebi foi até o meu respeito. Quando eu fui ser levantado a evangelista. Quando eu fui ser levantado a evangelista, eu estava no monte. E quando eu estava no monte orando, Deus disse assim para mim, olha, o meu servo vai te consagrar evangelista. E quando chegou na igreja, eu fui levantado a evangelista. Foi algo assim muito interessante, foi algo bem surpreendente na minha vida. Pastor Jailton. É mesmo. Isso. É que pastor já. Nós vamos, é tanta coisa que eu quero É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Falando de ministérios, igrejas, você se converteu então, Brasil, Portugal, para Cristo. Quanto tempo você ficou lá, você lembra? Fiquei um ano e meio. Depois de lá você foi para Ademup. Isso aí. Pastor Jailton Missionária Pastor Ana, Jailton Missionária que é a Ana. atual igreja que eu estou hoje, né? Sim. E você ficou ali, como que foi sua experiência com Deus lá? Questão de maturidade, as coisas que você viu, foi aprendendo, como que foi sua passagem pela Ademup? Mas, Israel, primeiramente vale a pena destacar quem foi primeiro foi a minha esposa. Ah, é? E a minha esposa foi primeiro e começou a orar porque eu falava com ela que eu não sairia de onde eu estava. Olha. Ela começou a orar e um certo dia, um culto, Deus usou o missionário Magno, conhece? Conheço o Maguinho. Dizendo para ela que Deus havia ouvido a oração dela e que eu já estava indo para lá. Rapaz. E para surpresa dela, naquela mesma noite que ela recebeu essa revelação, eu cheguei em casa e falei, Juliana, eu estou indo para sua igreja. Ali ela ficou muito feliz e iniciei ali, cheguei ali como membro. É mesmo? Sim, sim. Como que foi essa sua caminhada eclesiástica, ministerial? Você foi membro, passou pelo diaconato, Passei auxiliar de pelo trabalho, porque a diaconato. Assembleia de Deus a gente Sim, sabe que tem sim, essa sim, escadinha, sim. Vamos falar assim, ministerial, né? A gente começa auxiliar de trabalho, foi pro diaconato, Sim, sim. presbitério, e então você foi evangelista lá. Fui evangelista lá. Olha que bacana. E eu tinha um desejo no meu coração, eu lutava para mim não ser pastor. É mesmo? Lutava muito. Quando eu ouvi uma mensagem, uma profecia dizendo, você vai ser pastor, eu repreendia dizendo, não vou ser pastor, não quero ser pastor,
e tá bom do jeito que estou. Mas dentro de mim eu dizia, se um dia eu fosse ordenado a pastor, eu queria ser ordenado pelo pastor Jailton, queria que ele impusesse as mãos sobre mim. Ah, pá, agora eu entendi tudo. Foi. Eu estive na sua consagração. Você esteve e por isso Deus o levou lá nesse dia. Não sei se a gente consegue colocar aí, para quem está acompanhando, fotos, vídeos desse momento. Foi um momento forte. Foi algo surpreendente. Foi porque você teve ali, é importante relembrar esse caso, você teve ali, então, o seu pastor, que te levou evangelista, e teve a presença do pastor Francisco, não é? O pastor Francisco, ele foi importante no meu primeiro passo, me deu discipulado e me batizou. Rapaz. Depois eu fui para a DEMUP, né? A Igreja Assembleia de Deus em União Pentecostal, pastoreado pelo pastor Jailton, que é o seu pastor. E ali é onde eu fui. Inclusive, meu sonho é trazer ele um dia para participar do meu podcast. Pastor Jailton, missionariano, fica aqui o meu apelo. Vai ser uma benção. Participar do podcast é papo com propósito. Foi onde eu aprendi tudo. Ali onde eu fui discipulado, onde eu fui doutrinado, onde eu fiz o curso base, o médio de teologia. Ali foi um lugar fundamental para a minha vida espiritual, para o meu crescimento. Essa formação é acadêmica, vamos dizer, de conhecer. Você acha importante isso na vida do obreiro? Muito importante. Deus levanta pessoas sem conhecimento acadêmico, que eu quero dizer. Não sem conhecimento de Bíblia. Sim. Né? A gente, lógico, eu acredito que Deus levanta pessoas simples. Né? Eu sei de testemunhos, conheço pessoas que não sabem leitura, mas pregam muito bem. Sim. Né? Não tem leitura, né? Mas pregam e ensinam muito bem. Aliás, conhece Bíblia até mais que pessoas que são letradas. Né? Você olha essa questão do estudo, né, da palavra, importante na vida do obreiro? É fundamental, Israel. Tem que haver essa dedicação, tem que haver o estudo da palavra de Deus, né? Porque se ele não souber manejar a ferramenta principal do evangelho, como que ele vai fazer? Ele tem que saber manejar bem a palavra da verdade. Então, eu só acho importante o obreiro saber manejar bem. Muito importante. Aliás, Paulo escreve a Timóteo, né? Para a gente saber manejar bem a palavra e não ter do que se envergonhar. Pastor, como foi o processo de consagração ao pastorado? Como que foi assim que você olhou para a sua vida e falou assim, há algo específico de Deus na minha vida para o pastorado? Eu sei que na época o senhor estava em outro ministério. Sim. Eu estava na Assembleia de Deus da Rockefeller, pastor Dimas Martins, que grande amigo nosso. E porque existe quando se chega, né, num propósito, de viver esse propósito, existem ciclos que se precisa ser fechado para iniciar outro. Como que foi que você recebeu isso de certa forma? Como que você lidou com isso? Senhor, chegou o momento. Como que o seu coração, como que você lidou diante dessa decisão? Chegou o momento. Israel, eu tive que reconhecer que Deus estava me chamando para o ministério. Não tinha como fugir. Eu sempre disse para minha esposa, Deus sabe apertar, gente. Deus sabe cercar quando Ele quer fazer. Na é verdade, a gente vê quando Deus chamou Moisés. Moisés queria fugir do chamado. Ele disse, olha, meu irmão, ele é melhor do que eu. Ou seja, coloca o meu irmão. Mas quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Deus não aceita substituto. Então eu entendi dessa forma, né? Tive ali um período na Assembleia de Deus da Rockefeller, até que prova Deus o meu tempo vencer, e me afiliei ao pastor Francisco, que foi o meu primeiro pastor, para você ver o que é propósito. Né? Iniciei sendo pastoreado pelo pastor Francisco, fui pastoreado pelo pastor Jailton, e também tive Pode-se dizer que o bom filho a casa retornou. Isso aí. E tive um período também na Rockefeller, onde foi um período também de aprendizado. Pastor eu cheguei a frequentar algumas segundas suas lá. Sim, sim. Segunda com Deus. Tive ali um período ali onde o pastor nos confiou um trabalho chamado Segunda com Deus. Segunda com Deus. Foi um trabalho surpreendente, um trabalho que, né? Até hoje é conhecido na cidade e é um trabalho espetacular. É uma bênção. Eu só tenho que louvar Deus pela vida do pastor Dimas. Muitos testemunhos ali. Pelo Ministério da Assembleia de Deus da Rockefeller, que Deus abençoe. Completou 80 anos. Muito importante, muito bom. Você chega lá. Por falar em 80 anos da Rockefeller, quantos anos seu ministério completou agora? O nosso ministério tem 3 anos. 3 aninhos. 3 aninhos. Pastor Jailton completou 20, 22? 20 anos. 20 anos. Rapaz,
Vivi 12 anos lá, mas faço hoje, parte daquela história. hoje quem tem 80, quem tem 20, um dia teve 2, né? Teve Isso 3. aí. Que bênção, rapaz. E você se deparou então nesse momento. Aí você se filiou ao pastor? Filiei ao pastor Francisco, aonde eu entrei em contato com ele, dizendo para ele que se havia uma possibilidade dele abrir uma igreja aqui. Ele falou, vamos abrir, ué. Mas, porém, ele disse para mim que eu seria o dirigente dessa igreja. Falei, eu vou ser dirigente em determinado tempo. Depois o senhor vem para aqui, eu mando alguém para vir para cá. Mas acabou que não teve jeito. E ele disse para mim, olha, o negócio é o seguinte, Deus falou comigo que não tem como você fugir. E eu não posso ser seu pastor presidente durante muitos anos. O seu chamado é maior do que o meu. E entre 1 ano a 2 anos eu vou te emancipar. Ele disse assim para mim. Falei, não precisa disso. Mas acabou que venceu o tempo. Aí onde entra o pastor Jaildo novamente, que era um desejo que eu tinha. O pastor Jaildo esteve lá, juntamente com o pastor Francisco, quando eu fui ordenado a pastor. Onde então a Igreja Assembleia de Deus, Família Aliança Eterna, não foi uma porta que abriu. Foi um ministério que nasceu. Foi gerado no coração de Deus. Que lindo, mano. Aí foi onde Deus então nos conduziu e estamos aí até hoje, para a glória de Deus, com uma equipe surpreendente fazendo a obra do Senhor. Que bênção. Se a gente falasse de obreiros aqui, você tem vários obreiros lá, né? Sim. Hoje a Assembleia de Deus, Aliança Eterna, ela segue o molde das Assembleias de Deus. Sim, grupo sim, de irmãs, sim. grupo de irmãos, Círculo de oração, grupo de jovens, adolescentes. Nós temos ali o mesmo segmento da Assembleia de Deus. Departamento de missões. Departamento de missões. Que você lida, que eu sei que vocês lá têm missionários, inclusive tem um missionário lá abençoado. Vou um dia trazer ele aqui. Ele não é pastor não, né? Ele é o presbítero. Presbítero, né? Isso. Presbítero... Geraldo Cardoso. Geraldinho, que a gente fala, né? Presbítero Geraldo Cardoso. Um dia eu vou trazer aqui para estar contando pra gente as experiências de missões. E vocês investem lá em missões. Israel, meu coração sempre ardeu por missões. E a ida do nosso irmão missionário Geraldo Cardoso só somou, multiplicou, porque ele respira missão. E a igreja abraçou a causa também. Eu tive o privilégio de estar viajando com ele, né, o ano passado, e foi uma bênção, foi algo assim surpreendente. E eu acho muito importante uma igreja ser uma igreja missionária. Você acha que uma igreja, porque eu vou te falar a verdade, uma igreja que não é missionária, ela pode ser considerada igreja? Não tem como, né? Ide por todo mundo, é a ordem, é uma ordenança do Senhor. E pior que tem igreja que não... Fazei discípulo a todas as nações. Jorginho, qual que você vê hoje o maior desafio da igreja na atualidade hoje, no âmbito geral? Você como pastor hoje, você olha para as pessoas assim... para os membros, qual a maior dificuldade da igreja, no modo geral, não só da sua igreja? Eu acho que a maior dificuldade hoje é a renúncia, é a questão da busca, é a pessoa querer orar, ter a necessidade de orar. Qual que é hoje o maior desafio que você vê que a igreja tem hoje? Israel, o maior desafio da igreja hoje que eu entendo é o comodismo. O homem é muito dado ao comodismo, a ficar acomodado, não é verdade? Isso sempre foi um dos fatores, porque se eu quero, eu vou fazer. Então, às vezes, a gente vê pessoas que estão muito acomodadas, e o que a gente deveria sempre estar ali, transmitindo a mensagem que vale a pena o esforço, de se esforçar em buscar o Senhor. Então, o comodismo hoje é uma das coisas que tem destruído a vida espiritual de muitos. É aquela coisa, as pessoas costumam ir na igreja porque são nascidos num lar religioso, então pode-se dizer que a religiosidade faz com que a pessoa frequente um templo, né? Eu ouvi uma frase de um amigo até um dia que ele disse o seguinte: você ficar estacionado em uma garagem não vai fazer de você um carro. É verdade. E tem gente que acha que ir na igreja faz dele um cristão. Não é bem assim, né? Não. Vida com Cristo é uma vida de relacionamento. Como eu vou relacionar com alguém sem intimidade com essa pessoa? Sem intimidade. Não é verdade? E as pessoas hoje têm dificuldade de relacionar com Deus. Isso aí. A gente tem facilidade de relacionar com aquilo que a gente vê naturalmente, né? Mais aquilo que a gente não enxerga. E aí é que está a dificuldade das pessoas hoje, porque a gente precisa sentir, né? Isso aí, se envolver. Se envolver, né? Isso é muito importante. Como que você hoje... Eu preciso te perguntar o seguinte,
você trabalha secularmente? Trabalho, tem ainda corre? trabalho. A Ju, nós sabemos que é a proprietária da Ajudantes, é só dela, você se envolve lá, dá pitaco? Como é que é esse negócio aí? Não dou pitaco não, Zé. Não, Varão. Já dei no começo um pouquinho, mas eu estou deixando mais por conta dela. Aí, Ju. Ela é minha aposentadoria. Isso. Eu tô te perguntando isso, Jorginho, porque é o seguinte, a gente vê Deus abençoando, inclusive, eu acho que agora vai inaugurar a segunda loja da Ajudantes. Vai inaugurar a segunda loja. Vamos deixar o endereço no vídeo, pessoal também. Já inaugurou. Vai inaugurar, né? Esse mês ainda. Glória a Deus. Então, a gente vê crescendo. E a gente olha para as pessoas que não são da igreja, acha que vida de pastor é fácil. Não. Você agora que tá aí, meu amigo, vida de pastor é fácil. Uma vez fala assim, vida de pastor é fácil, sei lá, só anda de carro para cima e para baixo. Quais são os desafios? Eu sei que se eu pedir você para numerar 10, você vai até numerar mais. Mas os maiores desafios na vida pastoral que você encarou assim, de cara, falou, Jesus amado. Israel, para pensar. Uhum. Você cuidar daquilo que não é seu. Você cuidar daquilo que é seu já é difícil. Nossa. Agora imagina você cuidar da menina dos olhos de Deus. Você não pode estabelecer a sua vontade. Você é preso à vontade de Deus. Eu acredito que ser pastor é o maior desafio do mundo. Na verdade, requer muita paciência, muito amor. Até porque o versículo na Bíblia que diz que Deus não daria igreja aos pastores, mas daria pastor para a igreja. O homem confunde isso, Jorge? Mas certo. Tem camarada que... Eu acredito. Eu tô falando camarada porque é camarada mesmo, porque isso verdade, não é pastor. Já há muitos que não entendem. Querem levar a igreja como uma empresa. No grito. Na ignorância. Na ignorância. E tantos no casos... radicalismo. Tantos casos que vem agora, e essa questão até do radicalismo, a gente precisa tomar cuidado, porque o próprio Senhor Jesus Cristo adverteu aos fariseus, aos escribas, vocês cuidado aí, rapaz. Vocês estão colocando um jugo sobre o povo. Nem vocês carregam. Nem vós tem capacidade de carregar. Nem pode nem suportar. Só que a gente precisa tomar cuidado também com os dois extremos. Sim. Não é verdade? Tem que ter equilíbrio. Cabe ao pastor, exatamente isso, a sensibilidade de ter equilíbrio. Não digo a religiosidade, mas toda religião ela tem princípios, né? E a fé cristã, os princípios dela é estabelecido pela palavra. Há um norte, há uma bússola, né? Então isso aqui a gente não é guiado por ideias próprias, mas certeza. pela palavra, né? Hoje em dia é mais difícil para o povo seguir a palavra. Israel, para e pensa. Jesus disse, olha, vocês são os luz do mundo e sal da terra. O sal é um tempero, ele é bom para conservar, não é verdade? Então o sal é para dar gosto. Uma carne, melhor que ela seja, ninguém come ela sem tempero, sem sal. E para que serve a luz? A luz é para dissipar as trevas. Clarear. Então a gente vê que o próprio Jesus disse, e isso deve ser onde o cristão deve estar fundamentado na palavra de Deus. E ele disse que não se acende a candeia e coloca debaixo não tem da cama, não. Coloca no velador, né? Para dar claridade a toda a casa. E ele também disse que se o sal for insípido, ou seja, sem tempero, sem gosto... Só serve para ser pisado pelos homens. Para ser pisado. E é interessante, você está falando isso aí, está fluindo algumas coisas no coração aqui, e é o seguinte, que quando você compara, quando Cristo fala dessa comparação de sermos o sal, é tão importante, porque se o sal aparecer demais também... estraga, Varão. É claro, não pode ser muito salgado. Né? Onde tem que ser o tempero na medida certa. Né? Certa. Isso é importante. Como que você concilia hoje, pastor Jorge, essa questão ministerial, trabalho e família? Como que é o Jorge, primeiramente, em casa? O Jorge ainda sabe fazer compra com a mulher? Não, Israel, eu nunca fui chegado. Alguém deve ter soprado isso aí. Estão falando aqui. Não, se tem uma pessoa que não gosta de supermercado, sou eu. É mesmo? Sou eu. É mesmo. Não gosto.
Principalmente porque eu sou uma pessoa de objetivo. Ah, tá. Você gosta de chegar isso aqui, isso aqui. Não é igual minha mulher, eu não consigo entrar em outro corredor. Por exemplo, se eu vou comprar um açúcar, eu quero saber onde está açúcar. Eu não vou onde tem outras coisas. Eu não vou comprar fruta, eu vou comprar açúcar. E se for andar no mercado, não dá para mim. A minha esposa entra para comprar uma coisa. Você não ia comprar isso, Fernanda? Ela volta com o carrinho cheio com um monte de coisa. É isso aí. Como você consegue conciliar? Há tempo? Porque fala assim, eu não consigo fazer isso, porque o tempo é curto. Não. Ser esposo, ser pastor. E hoje eu olho para a sua vida como referência, porque eu vejo que a sua casa serve ao Senhor junto com você. Sim, exato. No mesmo ministério. Infelizmente, eu conheço pastores que infelizmente têm filhos que estão afastados do caminho do Senhor, foram criados na palavra, mas hoje não congregam nem sequer com os pais, né? E também não tem essa proximidade ministerial com os pais. E eu vejo que hoje toda a sua casa estão lá junto, né, na aliança eterna com você. Como que você lida com essa questão aí natural da vida, ser pai e ser pastor? Já tem um momento de você ter que pegar o Zac, meu filho, isso aí. Tem hora que tem que zangar, né? Tem, mano. Israel, observa bem. Você é mais pai ou mais pastor dentro de casa? Eu sou mais pai. Quem tá falando aqui é o pastor Jorge agora, rapaz. Vai orar. Isso aí. Entra pro teu quarto e fecha a porta. Você já deu uns brados assim, varão. Tem que falar com ele, né? Quando ele não tá lendo mais muito a Bíblia, como ele ia antes, tem que chamar atenção. É porque ele é músico, né? Tem música, acho que não precisa ler Bíblia, né? Só bater bateria. Principalmente sou baterista, né, varão? Cadê ele? Aí lá na câmera lá. Mas voltando aí a essa pergunta, ao começo dela, eu entendo que devemos ter dedicação em tudo aquilo que fazemos. Então eu procuro, no momento de ser pastor, fazer da melhor forma possível. No momento de ser o pai dos meus filhos, o esposo, né, da minha mulher, eu devo ser o melhor possível. E eu levo a vida dessa forma. Eu sempre tento dar o melhor de mim, porque Deus deu o melhor dele para nós. Então eu sigo a essa instrução e aprendo que igreja começa dentro de casa. Não adianta eu ser pastor na igreja e não ser pastor em casa. A nossa primeira igreja é a nossa família. E não adianta eu ser cristão na igreja e não ser cristão em casa. Então a primeira mensagem pregada é dentro do lar, depois fora do lar. E hoje tem muitas pessoas que dentro do lar é uma coisa e fora do lar é outra. Então eu procuro ser quem eu sou 24 horas, porque se eu pregar na igreja, o Zaquinho vai saber quem é que está pregando aí. É o meu pai ou é o pastor? Então eu acho que as coisas têm que ser conciliadas. É interessante que pastor, ele não deixa de ser pastor. Pastor, não tem ele é pastor porque onde ele vai, ele continua sendo pastor. Se ele vai no açougue, ele é o pastor Jorge. Se ele vai na sorveteria, ele é o pastor Jorge. Se ele vai na oficina, ele é o pastor Jorge. Então, não é uma credencial que faz o pastorado, né? A pessoa, ela decide viver aquilo integral. Isso. Integral. Hoje você e sua casa, eu perguntei, né, justamente por conta disso, mas você acredita que pode chegar um momento onde Deus vai pegar vocês e viver 100% por conta da obra? Porque o que a gente olha, ô Jorginho, eu tenho uma frase comigo desde pequeno, pelas experiências que eu vejo de pessoas, não pelas minhas, pelas experiências de outras pessoas, a seguinte frase que eu carrego na minha vida: eu preciso tomar cuidado se algum dia Deus me levar ao pastorado para não trocar púlpito por balcão e púlpito por palanque. E, infelizmente, eu vejo a realidade de muitos lugares assim, de muitos pastores. Pessoas que Deus chamou para viver no púlpito, no altar, para a palavra, se dedicar à palavra. E começam a se envolver com palanque, se é que me entendes. Você entende, né? Entendo. E onde não é o chamado de Deus, não é o propósito de Deus. Pessoas que eram para estar no púlpito, mas eu vou para o balcão.
Não que Deus não use o balcão para sustentar o púlpito ou o palanque para sustentar o púlpito, mas eu acredito que é um ministério específico, né? Deus, porque cuidar de almas precisa ser integral. Por exemplo, você está aqui comigo. Hoje é sábado. Sim. Se alguém da tua igreja te ligar, Eu tenho que estar de prontidão. você tem que ir. Isso aí. Né? E o socorro, o grito de socorro, às vezes, pode ser um último grito. É uma pessoa que está decidindo, de repente, tirar a sua própria vida, fazer uma loucura. Né? Você teve alguma experiência assim já? Já várias experiências. Vivo isso até hoje, tá? Hoje, muitas pessoas estão tendo, né? Uma crise de ansiedade e devido ao período que a gente está vivendo, tem muitas pessoas que, infelizmente, né? Entram para esse lado de querer tirar a própria vida e é onde nós entramos aí com a experiência que nós temos, com a palavra de Deus, ajudando essas pessoas a voltar o coração para o Senhor. Deus lhe usa muito também para o trabalho de libertação. Sim. Conversando agora há pouco aqui com o diácono Wagner. Diácono, né? Isso. Diácono Wagner. Ele contou uma experiência sua aqui, que eu achei interessante, sua e do Dilcim. E cadê ele? Tá ali. Ele disse, rapaz, pede ele para contar o dia que ele expulsou um demônio por telefone. O Dilcim ligou para você desesperado. Sim. Rapaz, não tá saindo, não tá saindo. Como é que foi essa experiência aí? Então, esse dia eu estava saindo de uma igreja Cristo é Vida. Pastor Jaime Breguete. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é a Isso aí. Passei por lá, inclusive. Passou? Oi, Varão. A minha infância. Já rodou bastante. Minha infância, já. Então eu tinha... Até em outros E estados. vem falar que me conheceu ainda menino, meu Deus. Pastor Jaime Breguete. Saí de São lá, Joaquim. havia pregado São Joaquim. lá. São Joaquim. São Joaquim. Joanópolis. 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 Meia. Eu havia saído de lá, tinha pregado, e eu saí de lá com muita fome. Meu Deus, tô com vontade de comer um macarrão, bife encebolado, linguicinha de porco e suco de laranja. Meu telefone vai e toca. Era o Dilcim. Jorginho, onde você está? E, rapaz, eu tô indo embora para casa. Não vai, não. Passa aqui em casa, por favor. Falei, mas o que está acontecendo? Vem aqui. Quando eu cheguei lá, tinha uma mulher endemoniada. Meu Deus. Possessa por demônio. Aí expulsei o demônio daquela mulher. Deus abençoou, a mulher foi liberta. Quando eu estava saindo de bicicleta, a Chabiula, que era esposa do Dilcim, disse, janta com a gente aqui. Eu falei, não quero não. Eu só vou jantar se for o que eu quero. Rapaz. Aí falei o que eu queria. Arroz, batata frita. Bife encebolado, macarrão e linguiça de porco e suco de laranja. Aí ela falou, olha, você acertou a comida, agora a bebida não tem suco de laranja. Aí veio o Dilcim. Não, ele era um pouco meio gago. Não, que eu fiz o suco de laranja. Então, era o que eu queria. É mesmo. Além de expulsar demônio, Deus ainda me deu a comida que eu queria. Sobre cura. Agora, expulsar demônio. Por telefone foi um outro pastor. Eu estava na casa da minha mãe comendo, almoçando. Esse pastor não conseguiu expulsar o demônio. Eu falei, irmão, como que a gente vai fazer? Porque eu estou aqui agora com um prato de comida na mão até eu chegar aí. E era uma jovem, uma moça, estava agressiva. Mas faz o seguinte, coloca no Viva Voz. Aí ele colocou no Viva Voz, eu expulsei o demônio e falou, rapaz, funcionou. A menina foi liberta. É mesmo? E até hoje ainda acontece isso. Então, é porque aqui, eu tô com um ponto aqui e o pessoal tá falando aqui para você contar a experiência da mulher que estava no banheiro querendo tomar chumbinho. Sim. Você recorda dessa? Misericórdia, cada um, varão. Eu estava em casa, meu telefone tocou. O telefone tocou, é isso que estão falando aqui. Quando o telefone tocou, a pessoa que estava do outro lado era uma mulher, uma senhora, tá? E ela disse, com quem que eu estou falando? Eu falei, não, eu sou o irmão Jorginho, e a senhora ligou para mim, não liguei para você. Eu falei, como assim a senhora ligou para mim? Porque o telefone tocou. Aí, na hora que ela falou isso, Deus me deu uma visão. Eu via ela dentro do banheiro, eu via a cor do pijama, eu via tudo. E Deus falou comigo, olha meu filho, agora o que ela está querendo fazer? Tirar a própria vida. Porque ela havia
tido uma decepção muito grande com o filho. Meu Deus. E ela pensou, é melhor eu morrer do que viver, porque eu não tenho amor do meu filho mais. Oh. Aí eu disse para ela, se a senhora quer morrer, a senhora faz o seguinte, não toma muito chumbinho, toma só 3, porque aí dá certo. Ela falou, como que você sabe que eu vou tomar chumbinho? Meu Deus. Aí eu disse para ela assim, é porque eu estou te vendo. A senhora está dentro do banheiro da sua casa e Deus manda te dizer, não faça isso não, porque Deus quer que a senhora viva. Meu Deus. Aí eu falei, agora pega esse chumbinho, joga dentro da privada e dá uma descarga, porque Deus te deu a vitória. E até hoje ela está viva. Houve algum momento assim que Deus te usou assim, que você ficou meio pasmo? Alguma experiência? Eu sei que Houve um momento muitas que... assim, eu sei que tudo eu acho fenomenal. Mas... Israel, eu estava no monte orando e eu fui levado na penitenciária. Oh. Eu saí em espírito, fui fora do corpo, e meu corpo ficou. E quando eu me dei conta, eu estava lá na penitenciária. E eu vi todos os pavilhões, eu passava dentro das grades, eu via todo mundo. Oh. E quando passou pouco tempo, a gente foi convidado para fazer o trabalho na penitenciária. Foi algo assim extraordinário na minha vida e eu fui muito impactado com aquilo ali. Você já fez trabalho na penitenciária? Fizemos um trabalho na penitenciária, quase 3 anos, entendeu? Inclusive eu era da igreja do pastor Jailton. Nessa época foi algo assim que acrescentou muito na minha vida o trabalho que eu fiz na penitenciária. Eu preciso encerrar, porque eu Sim. já deu quanto tempo aí? Né? Já tem bastante tempo. Mas hoje, você se sente hoje realizado na obra de Deus, ministerialmente? Você acha que está só no começo daquilo que Deus tem para fazer na sua vida? Você começou a viver aquilo que Deus colocou para você? Israel, com certeza eu estou num começo, né, de um propósito que Deus tem realizado na minha vida. Acredito que tem coisas maiores ainda para poder viver, porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes, é Deus de propósito, é Deus de promessa. Então acredito que nós vamos alcançar coisas maiores e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo quanto eu já tenho vivido. Eu não sou pessimista, sou otimista e sei que nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Que conselhos hoje, para a gente encerrar hoje, assim, você daria para alguém que sente o chamado pastoral? A pessoa não é pastor, mas sente o coração arder, e Deus já falou, Deus já mostrou, está aguardando o tempo de Deus chegar na vida dessa pessoa. Qual seria o conselho que você daria para essa pessoa? Já o conselho que eu dou é você deixar a sua vontade e ver a vontade de Deus, ver o propósito de Deus, na verdade. Porque quando a gente se entrega, é se render, essa é a verdade. É dizer para Deus, eu me rendo, cumpra em mim a sua vontade. Isso é o mais importante, porque as demais coisas Deus acrescenta. Deus há de acrescentar aquilo que nós precisamos, não é verdade? A gente vê que quando Moisés foi chamado por Deus, ele não tinha capacidade de vencer Faraó, nenhuma. Em primeiro lugar, que ele não tinha um exército do seu lado. Mas tendo Deus ao seu lado é o suficiente para vencer qualquer barreira, qualquer limite, qualquer oposição. Então o mais importante é você ter convicção de quem está te chamando e para que ele está te chamando. E quando você toma posse disso, já é o suficiente para Deus realizar grandes coisas na sua vida. Olhando para a nossa câmera 1 ali, cadê o nosso cinegrafista ali? Vê se está tudo ok. Olha para a nossa câmera 1 ali. Queria que você, em rápidas palavras, deixasse uma palavra para essa pessoa que está acompanhando o podcast nosso aqui, Papo com Propósito, e aquilo que Deus colocar no seu coração, ministrasse uma palavra para essa pessoa. Israel, eu quero deixar aqui porque já está marcado na minha Bíblia, Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Observa bem o que está escrito. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Ainda que a gente venha fazer planos, o melhor é viver o propósito. Forte. Porque aquilo que Deus tem para nós, pode ter certeza, jamais será abalado. Que bacana. Então, o melhor é viver o propósito de Deus. Esta é a mensagem que eu quero deixar para todos que estarão nos assistindo. E nem sempre o propósito de Deus é a nossa vontade. Nem sempre. E nem sempre a nossa vontade é o propósito de Deus. O melhor é obedecer do que? Sacrificar.
melhor obedecer a Deus. É melhor obedecer. E eu deixo para meditação de quem está nos acompanhando, Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem um tempo determinado e é um tempo para todo propósito debaixo do céu. É por isso que Deus colocou, né, a oportunidade, tá colocando o nome deste podcast, Papo com Propósito. Eu quero trazer aqui pessoas com propósito de vida, propósito de ministério, propósito daquilo que Deus confiou na sua mão e sabe que vai trazer uma notoriedade no andar do tempo, no andar da história. Eu agradeço de coração. Amém, Israel. Jorginho, meu amigo, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, né, seu netinho, seus filhos, e obrigado por receber o nosso convite. Tão rápido, né? Foi muito rápido. Foi tudo muito corrido. Sei que vocês que estão acompanhando aí. Cadê o... Pego de surpresa. Cadê o Dagmar? Me empresta aí um celular aí que eu vou fazer um vídeo aqui, que eu vou mostrar pro pessoal. A turma que tá aqui, vieram o pessoal pra cá. Não, Meren, sem ser esse aí. Pode ser um daqui mesmo. Pode ser esse aqui. A turma que tá aqui atrás, já tá gravando? Aqui, ó, nós estamos aqui. Deixa eu limpar essa lente aqui, mano. Tem até uma criança aqui, ó. Olha o pessoal aí atrás aí, ó. Todo mundo acompanhando. Daqui a pouco vai levar todo mundo lá pra churrascaria do Gaúcho. Sobremesa ajudantes. Cadê tem o neném lá, o netinho. É o José. Eita glória, tá todo mundo aí. Muito obrigado por, né, assim, eu sei que foi tudo muito corrido, mas Deus vai preparar outras oportunidades pra gente se encontrar aqui, contar mais experiência. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Você que tá nos acompanhando aí pelo canal, se inscreve aí, clica no link, deixa marcado o sininho. Amém. Para você não perder os próximos episódios. Muito obrigado e Deus abençoe sua vida.